Vamos ao enunciado da questão. A Conferência de Bretton Woods, 1944, realizada no ocaso da Segunda Guerra Mundial, é considerada um marco na história do direito internacional no século XX. Por quê? Alternativa A. Estabeleceu as bases do sistema econômico e financeiro internacional por meio da criação do Banco Mundial, BIRD, do Fundo Monetário Internacional, FMI, e do Acordo Geral de Tarifas Aduaneiras e Comércios, o GATT. Letra B. Inaugurou uma nova etapa da cooperação política internacional ao extinguir a Liga das Nações e transferir a Corte Internacional de Justiça para a estrutura da então recém-criada Organização das Nações Unidas, ONU. Letra C. Criou o Sistema Internacional de Proteção dos Direitos Humanos a partir da adoção da Declaração Universal dos Direitos Humanos, do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos e do Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. E letra D. Criou o Tribunal de Nuremberg, corte ad hoc, responsável pelo julgamento dos principais comandantes nazistas e seus colaboradores diretos pelos crimes de guerra cometidos durante a Segunda Guerra Mundial. Bem, o enunciado da questão fala da Conferência de Bretton Woods. A Conferência de Bretton Woods ela foi realizada depois da Segunda Guerra Mundial no intuito de criar, já no fim da Segunda Guerra Mundial, no intuito de tentar salvar a Europa, né, da devastação, ou seja, dos efeitos da Segunda Guerra Mundial. E aí, nesse caso, foi uma questão mais de cunho econômico, ou seja, como auxiliar economicamente os países europeus na sua reconstrução após a Segunda Guerra Mundial. Então, o Acordo de Bretton Woods ele foi criado nessa direção e nesse objetivo de criar, de prestar uma salvação financeira à Europa, está incluído aí justamente o surgimento, a criação do FMI, o Fundo Monetário Internacional, e do BIRD, o Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento, onde o BIRD, o Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento, onde o objetivo principal dele é apoiar projetos de reconstrução a médio e longo prazo, e o FMI, o Fundo Monetário Internacional, tem o objetivo de prestar socorro a curto prazo. Eu chamo de que o FMI é uma espécie de cheque especial, está lá sempre disponível uma reservazinha financeira para o Estado que quer, de repente, suprir uma necessidade momentânea de caixa ou de falta de recursos, vai lá e tem esse dinheiro disponível. Então, o FMI é uma espécie de cheque especial. Já o BIRD é uma espécie de empréstimo aí a longo prazo que o Estado deve ou pode recorrer a esse tipo de linha de financiamento para grandes projetos. Então, dentro do espírito, né, da Conferência de Bretton Woods, nós aí temos apenas a alternativa A, que fala justamente que estabeleceu, vamos lá, acompanha comigo a alternativa A, estabeleceu as bases do sistema econômico e financeiro internacional, por meio da criação do Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento, o Banco Mundial, e do Fundo Monetário Internacional, FMI, e do Acordo Geral de Tarifas Aduaneiras e Comércio, GATT. Bem, em relação ao Acordo Geral de Tarifas Aduaneiras e Comércio, GATT, essa questão foi até um pouco controversa, porque houve esse questionamento. O GATT não nasceu, né, tecnicamente falando, no Acordo de Bretton Woods. Ele veio posteriormente, não veio tecnicamente dentro do Acordo de Bretton Woods. Claro que o GATT ele surgiu derivado, foi uma derivação do Acordo de Bretton Woods, mas não surgiu aí junto com esse Acordo de Bretton Woods. Então essa questão ela teria uma certa imperfeição técnica, mas as outras alternativas, vamos lá, acompanhem comigo, não dariam para responder o enunciado. A letra B fala que inaugurou uma nova etapa de cooperação política internacional, ao extinguir a Liga das Nações e transferir a Corte Internacional de Justiça para a estrutura da então recém-criada Organização das Nações Unidas. Bem, a Conferência de Bretton Woods não tem relação direta com a extinção da Liga das Nações, nem muito menos com a criação das Nações Unidas, que foi criada pela Carta de São Francisco, e não aí pelo Acordo de Bretton Woods, que veio aí inclusive antes da Carta de São Francisco. Então a letra B está equivocada. Vamos na letra C, acompanha comigo. Criou o Sistema Internacional de Proteção dos Direitos Humanos a partir da adoção da Declaração Universal dos Direitos Humanos, do Pacto Internacional de Direitos Civis. Não, também está errado, né? A Declaração Universal dos Direitos Humanos ela veio em 1948, muito posterior aí ao Acordo de Bretton Woods. Vamos lá, acompanha comigo a letra D, a última. Criou o Tribunal de Nuremberg, corte ad hoc, responsável pelo julgamento das principais comandantes nazistas e seus colaboradores diretos pelos crimes de guerra cometidos durante a Segunda Guerra Mundial. Bem, a questão da criação do Tribunal de Nuremberg não tem aí nenhuma vinculação direta com o Acordo de Bretton Woods, que fala dessa questão desse socorro econômico, dessa criação desse sistema financeiro internacional.